Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da US Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Partiu para a pátria espiritual na manhã desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, em Tupã, aos 85 anos, Cirso Ribeiro Rosa. Nascido em 18 de fevereiro de 1935, era casado com Geni Gonzalez Rosa em memória. Alma boníssima, alegre, irradiava simpatia por onde passava. Cirso era espírita desde a mais tenra idade, onde era um trabalhador incansável em prol dos mais necessitados. Ajudou na fundação da Casa do Garoto, Casa dos Velhos, APEOSP, Desate, Juventude Espírita de Parnaso e da Juventude Espírita de Tupã, hoje União Espírita Jesus Gonçalves, na qual fazia parte até os dias atuais, onde exercia o cargo de vice-presidente e diretor de doutrina. Foi ator no grupo de teatro da Juventude Espírita de Tupã nas décadas de 60 e 70, o que lhe rendeu uma justa homenagem no 2º Festival Nacional de Teatro de Tupã. Foi professor do curso de Contabilidade no Colégio Buarque de Macedo, onde também compôs a famosa banda marcial daquele colégio. Foi apresentador do programa Momento Espírita no rádio, editor de jornais espíritas locais e manteve, por muitos anos, uma banca de livros espíritas no terminal rodoviário de Tupã, até meados do ano de 2000. Aposentou-se como tipógrafo gráfico na ORB Artes Gráficas de Tupã, tendo trabalhado em sua própria gráfica nas tipografias Tupã, Santa Maria e Liberdade aqui na nossa cidade e também na tipografia Liberdade em São Paulo, no bairro da Casa Verde. Foi reconhecido pelo Rotary Club de Tupã como um dos mais antigos tipógrafos de nossa cidade. Cirso Ribeiro Rosa era também um grande apoiador do Grupo Ágape de Teatro, bem como de suas realizações. Deixa 3 filhos, eu, Renato, Luciano e Rodrigo. Deixa também as noras, Leninha e Ariane. Netos, a Gabriela, o Vinícius, o Igor, o Daniel, em memória, Lívia e Júlia. E deixa também os bisnetos Davi e Manuela. Hoje vamos apresentar uma matéria em que o expositor espírita Alberto Almeida falará sobre o tema O Amor e o Auto-Perdão. Esta matéria faz parte do programa O Amor Pede Passagem, da FEB TV. O amor e o auto-perdão. No cotidiano, somos aqueles que desejamos amar os outros. Esperamos amar os filhos, amar a esposa, o esposo, os pais, os irmãos, os amigos, e não nos damos conta de que o amor que nós extravasamos para fora deve refletir o amor que vem de dentro. Por isso, temos que ter bastante atenção nessa interação de natureza afetiva para avaliar se o conteúdo da interação ele está congruente, porque em vão nós nos manifestaremos em direção ao outro sentimentalmente
com escassez dessa mesma propriedade de sentimento, de amorosidade que deve comparecer em relação a nós mesmos. Não conseguiremos chegar no outro se não chegamos em nós mesmos. Não conseguiremos alcançar os corações se nós não conseguimos ainda alcançar o nosso. Por isso, é em vão a movimentação de amar o outro para que o outro me ame porque eu sou incapaz de me amar. É necessário fazermos um olhar mais adequado para percebermos a nossa necessidade fundamental, a fim de que ela, em podendo ser atendida, eu possa, como decorrência, fazer a exteriorização desse autoatendimento de amorosidade para aqueles que circundam a vida na convivência diária comigo. Em outras palavras, eu preciso amar-me para poder amar você, amar o outro, o esposo, a esposa, o filho. Quem assim não se ama, não ama ninguém. Então, muitos dos conflitos que surgem nascem não de que porque o outro é difícil, de que porque o filho, o esposo ou o pai apresentam esta ou aquela dificuldade do ponto de vista da coabitação. Não. Nós temos dificuldade porque nós refletimos os nossos limites no exercício dessa convivência sentimental quando nos aproximamos deles. O problema não são os outros, o problema é nós mesmos. E como há uma pouca visibilidade daquilo que é a nossa movimentação, há um pouco auto-olhar, autoconhecimento, autopercepção, igualmente há pouco amor interno e pouca superação dos nossos próprios limites e iluminação das nossas sombras, dos nossos pontos cegos. O que reflete na relação com os outros, do cotidiano ao ambiente social mais distante ou mais próximo. Notadamente no âmbito da intimidade, das relações mais dentro de casa, mais próximas, é aí que se reflete a maior dificuldade desse auto-amor, que comparece com sinais de carência, de não estarem atualizados, de não ter uma boa qualidade, de ter pouca densidade, e por isso ele se manifesta nessas interações como conflitos. Por isso, amar-se é a perspectiva primeira. E para lidar com amor, nós precisamos atender de que somos espíritos que trazemos demandas variadas no campo dos ensaios do viver e, portanto, trazemos culpas que, numa certa medida, são normais, porque cometemos erros nos nossos ensaios de aprendizado. Todavia, quando a culpa se transforma em toxicidade, a nossa alma trava e nós temos dificuldade de fazermos uma chegada no outro, porque estamos travados numa encrenca dentro de nós mesmos. Olhar para si mesmo e reconhecer as nossas falhas, percebermos que nós erramos, sem resvalar para a culpa tóxica e, portanto, para o remorso, logo para essa estagnação, mas sim para darmos conta de que somos aprendizes e de que todo aprendiz se equivoca, erra e, portanto, tem uma culpa que, num certo nível, é saudável para que ele possa se desculpar, crescer e aprender. De que não é desejável de modo algum esse resvalamento para uma culpabilidade intoxicante, para essa atitude de paralisia em torno do erro que nós cometemos. Mas também negar-se de se perceber e achar que está tudo bem e avançando é correr risco de não atualizar a amorosidade dentro de nós mesmos e, como eu disse, isso vai refluir, vai comparecer na relação com os outros através dos conflitos. E nós acusaremos os outros e não conseguiremos assumir a nossa parte que participa da construção daquele conflito, do nó que é dado a partir de mim na relação com o outro. Então, olhar para si mesmo e sem nenhuma perseguição policial, sem nenhum tipo de despotismo para consigo próprio, ao contrário, com um olhar compassivo,
percebermos onde é que nós não fomos bem, onde é que nós não estamos indo bem. Quais são as áreas que nós nos equivocamos? Que equívocos estão se repetindo? A fim de que eu possa, ir me contemplando, fazer uma movimentação adequada de atender a minha natural movimentação de aprendizado, como o aluno que faz as suas movimentações e erra algumas vezes para aprender o certo, evitando o aluno rebelde, recalcitrante, negligente, mas o aluno da vida. Somos alunos da vida, que estamos num contínuo aprendizado. E se tivermos essa disposição para olharmos as nossas culpas, para que elas não se transformem em remorso, para olharmos as nossas culpas como ensaios do aprendiz e não como alguém que passa por cima delas como se nada estivéssemos fazendo de negativo, ou como se tudo tivesse certo, ou como se nós fôssemos perfeitos. Se conseguirmos olhar para nós mesmos e perceber as nossas falhas e com um olhar compassivo, se pudermos nos atender, aí nós estamos no primeiro grande passo daquele que vai para expandir a sua amorosidade a partir de si próprio. Porque reconhecer e identificar o ponto em que nós fomos frágeis, o ponto em que nós não conseguimos ir bem, é uma atitude de alguém que já por si mesmo, por esse próprio ato, já é uma atitude de auto-amor, que se segue os passos seguintes na direção do caminho do perdão, do auto-perdão, indispensável para alguém que quer saudavelmente se movimentar em sociedade. E que outros passos são esses? Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.
Portanto, depois de podermos ter essa disponibilidade para auto nos observarmos, auto nos percebermos, a fim de poder identificar os pontos que não estão bem e os pontos que estão bem, porque uma alma que assim se ama não fica perseguindo apenas a sua sombra, reconhece a sua luz e incrementa. Ao tempo em que dilui a área que não está bem, amplia as áreas que estão em dia, as áreas saborosas. Portanto, esse auto-olhar que nos sugere a identificação daquela movimentação, comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos que não estão adequados, elas representam, portanto, esse primeiro passo no caminho do auto-perdão, que é uma das virtudes necessárias àquele que quer viver saudavelmente em regime social e que quer saudavelmente nutrir de boa saúde física. Portanto, a identificação, aquilo que Allan Kardec chamaria com primor de dar-se conta, de perceber-se, de arrepender-se, isso sugere de que nós estamos em dia percebendo a nossa encrenca e de que a partir daí vamos ter o ensejo de dar o próximo passo. O próximo passo, ele sugere o acolhimento. Nunca devemos reagir com a sombra, com a nossa dificuldade, com o nosso conflito, virando as costas. Diz-se popularmente que não se dá as costas para o inimigo, e é verdade, porque o inimigo pelas costas nós ficamos indefesos. Ele haverá de nos matar, haverá de nos agredir. Então, os piores inimigos são os interiores. Não devemos dar as costas para nós mesmos, os nossos inimigos internos. Portanto, fazer o enfrentamento do reconhecimento e do acolhimento é mantê-los sob a nossa vigilância, sob a nossa atenção. Portanto, segue-se a esse olhar da identificação o movimento do acolhimento, da aceitação, que não é da concordância, que não é da cumplicidade com o erro, não. É do alto amor pela aceitação, do alto amor pelo acolhimento, para que possamos transformar aquela área que não está bem dentro de nós mesmos. Portanto, é uma atitude de sabedoria. Quando trazemos o inimigo para mais próximo de nós mesmos, a fim de podermos convencê-lo, a fim de podermos convertê-lo, transformá-lo no nosso grande amigo. Digo, portanto, metaforicamente, porque uma parte de nós mesmos, um comportamento equivocado, um sentimento que não vai bem, uma postura que está desafinada das leis naturais da vida e que nos leva a sofrimento, ela, quando contemplada, identificada, acolhida, e quando ela recebe o nosso trato de amorosidade compassivo, ela se transforma. Ela sai da posição de ser algo mal para ser algo bom, porque ela amadurece, porque tudo em nós sugere um movimento de progresso. A nossa pior encrenca, ela detém dentro de si uma grande virtude. Por isso se diz que aonde há dor, há o dom. Aonde há o nó, nós podemos transformar num laço. Tudo que suscita dentro de nós mesmos enquanto conflito pode ser transformado em abençoado aprendizado. Por isso, identificar, acolher, aceitar e trazer sob a nossa atenção amorosa para nós mesmos, a fim de que possamos fazer uma intervenção, a fim de transformar esse conteúdo negativo dentro da nossa personalidade em conteúdo positivo, é o trabalho do alto amor, que Allan Kardec sugere em 3 pequenos passos. Alto amor que leva ao alto perdão, arrependimento, expiação e reparação. A expiação é essa dor que nos acomete, que nos faz sofrer,
Quando identificamos algo em nós mesmos que nos envergonha, que nos deixa triste, que nos amargura, que já nos fez perder saúde, perder amigos, perder profissões, são aquilo que na nossa vida é pedra de tropeço e que demoradamente nós nos distanciamos, não queríamos olhar, virávamos as costas, negávamos, acusávamos os outros, mas pelo alto perdão, pela via do alto amor, agora estamos disponíveis para fazer a aproximação gradual, para nos apropriarmos de nós mesmos, incluindo aquela parte que nos diz respeito e que não é má, e que não é nenhuma maldição, e que não é nada que não irreversível dentro de nós mesmos, que vá nos condenar a sermos infelizes absolutamente. Mas esse processo de aproximação, ele gera um sofrimento, um desgaste, é natural. Essa dor, tipo de parto, a gente chamaria de expiação na linguagem kardeciana. O parto, ele sempre envolve um esforço, um sofrimento. A gente vê as mães, as parturientes, choram nas dores do parto, mas não são dores de doença, são dores de vida. A expiação do auto-perdão do cotidiano são dores de vida, são dores de parto, que vão fazer surgir e emergir um novo conteúdo psicológico do espírito, uma virtude que vai transformada a partir daquela imperfeição, um amadurecimento de uma negatividade em positividade. A mão que agride é a mesma mão que pode sustentar e levantar um peso e carregar uma sacola. O soco que eu dou pode ser a mesma força que eu imprimo para carregar o outro e transportá-lo de um lugar ao outro. Tudo em nós pode ser transmutado em conteúdos de sombra para conteúdos de luminosidade. Portanto, o passo que envolve a expiação, esse sofrimento, mas permeado pela uma amorosidade que vai fazendo com que o processo se transforme, ele vai desaguar no último ciclo desse processo de auto-perdão que se conclui, que é quando nós movimentamos o amor já numa qualidade bem proativa, decisiva, para fazer definitivamente a transformação de algo que em nós não está adequado, que nós não gostamos, que nos gera desconforto, sofrimento. E esse próximo passo é algo fundamental para alguém que quer se perdoar. Você sabe qual é ele? Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock
impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Portanto, depois daquelas etapas que envolveram a identificação dos nossos erros, da aceitação do acolhimento, do movimento que nos faz nos aproximar mais de nós mesmos e tendo uma melhor atenção de como é que a psicodinâmica daquela encrenca se estabelece em nós, em que momento nós voltamos a errar, em que ponto nós estamos tropeçando reiteradas vezes no nosso aprendizado de viver, nesse movimento em que a expiação se configura como um sofrimento na medida em que eu identifico claramente aonde eu preciso mudar e estou fazendo já esse movimento de parto, de transformação, vem o terceiro passo, que é a da reparação. Portanto, o amor que começa no acolhimento, que se segue no processo da aceitação, depois da identificação naturalmente, que vai no segmento para uma aproximação maior, para poder melhor compreender como é que a gente funciona, ele agora caminha para um passo mais decisivo, assim de fechar o ciclo do auto-perdão, que é o movimento da reparação. A reparação, ela é o ponto luminoso do auto-perdão. É quando eu, movido por ingredientes novos, pela vontade e pelo esforço, eu faço novas tentativas de acerto, no sentido contrário àquelas que me levavam a tombar. Ou seja, eu acendo a luz prospectivamente, proativamente, através de um movimento amoroso que vai aos poucos enfraquecendo aquela área que estava como que cristalizada dentro de nós mesmos e que nos fazia sofrer. Nós vamos, através de atitudes repetidas, modificando aquela natureza que se transformou em processo automático dentro de nós mesmos e que nos fazia sofrer. O amor, mediante atitudes reiteradas, mediante novas ações, novos pensamentos, o exercício de novas emoções, de novas posturas, ele vai criando, portanto, uma nova natureza. E, aos poucos, nós vamos conseguindo, então, inverter aquela polaridade daquele comportamento. Aquele automatismo vai enfraquecendo da negatividade e nós vamos criando uma virtuosidade. Pensamentos vão ficando cada vez mais virtuosos, adequados, trazendo uma qualidade energética positiva. As emoções, elas ficam mais ecológicas. As posturas, elas nos trazem bem-estar aos outros. Nós vamos aos poucos percebendo que aquela área que era tão nublada, agora é céu claro. Que aquele comportamento que estava cristalizado, agora é atitude leve, flexível, é o jugo leve na fala de Jesus. Essa movimentação de auto-amor que se segue pela reparação, ela se chama auto-perdão. É quando eu, diante de mim mesmo, consigo efetivamente fechar um ciclo em relação
a alguém, por exemplo, que eu lesei. E eu vou aos poucos me dando conta, um movimento de aproximação, de atenção, e vou fazendo agora movimentos no sentido oposto que fazia anteriormente, e num dado momento eu sinto que eu, em relação àquela pessoa, que pode ser um filho, um esposo, um pai, uma mãe, um amigo, um ex-sócio, por exemplo, eu já me recuperei, eu estou redimido perante mim mesmo, porque eu projetei várias luzes nos lugares onde eu semeei sombra. Mesmo que aquela pessoa já não esteja mais no nosso circuito de convivência, o exercício dessa atitude em relação a outras pessoas em idênticas circunstâncias me fazem me sentir quitado em relação àquela pendência que eu tinha em relação a alguém que, por exemplo, já desencarnou, já se foi, ou não está mais presente no meu ambiente de convivência de trabalho, por exemplo. O que importa dizer é que efetivamente por este amor que insiste e persiste, o perdão vai se estabelecendo porque as atitudes reparadoras vão recompondo as chagas da nossa alma. E elas surgem exatamente nesse sentido, porque a minha performance, ela se mostra exatamente avessa àquela anterior, da maledicência à bendicência. Da agressividade repetida, agora a suavidade aos poucos conquistada com um melhor manejo dos impulsos agressivos. Um ciúme que perpetrou muitas mágoas num coração afetuoso, agora recebe a minha atitude de zelo, de acolhimento, que vai rematrizando uma relação afetiva que ficou muito contaminada pelo ciúme. Uma atitude, por exemplo, de corrupção, agora pela uma honestidade que se faz de uma forma tenaz, eu vou recompondo aquela área que eu lesei. Às vezes, pecuniariamente, o perdão se faz também pela uma reparação material. E eu indenizo pessoas, o erário, a natureza, e eu faço para que o meu coração, para que a minha alma, banhada pelo alto amor, sinta que ela refez cosmicamente, mediante uma ação divina, uma ação virtuosa, mediante esse treino que foi se estabelecendo, ela fez a anulação de equívocos que eu perpetrei no passado. Se eu devastei, eu faço o processo do reflorestamento. Se eu lesei alguém, eu vou ao encontro, não peço só desculpa, eu ajudo a ela a se erguer, ou então ergo outras pessoas que lhe sejam correspondentes. Se eu, enfim, me autolesei do uso indevido de drogas, os excessos do álcool, a alimentação inconsiderada, a atitude de trabalho que possa ser nociva, eu posso fazer agora, mediante essa consciência nova, fechando pelo movimento da autorreparação, a atitude de sobriedade, de frugalidade, de repouso ou de atendimento a demandas do trabalho de uma forma adequada, de modo que eu diante de mim mesmo me sinto, depois de um tempo, que eu consegui naquela área, naquele ponto, com aquela pessoa, com a Mãe Terra, com a natureza, com o grupo, com a família, eu me sinta diante de mim mesmo com a minha consciência tranquila. Porque errar é humano, mas se manter empedernidamente no erro é sofrimento atroz. Errar é humano e aprender com o erro é perdão. É o convite da natureza, que Jesus o fez em diversas circunstâncias. E como é uma demanda do cotidiano, ele incluiu no próprio Pai Nosso, como uma oração que nos legou para que pudéssemos nos aproximar do Pai. Ele incluiu no perdão, dentro desse Pai Nosso, como esse caminho de autoencontro e de processo de plenitude, através do qual o auto-perdão nos reconecta com a liberdade de sermos filhos de Deus e, portanto, de sermos agora livres para ir e vir, porque já aprendemos com os nossos próprios erros. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria,
ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altas Fer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Nada temer, me dá tua mão, não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. Nada temer, me dá tua mão, não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. Se o mundo todo te abandonou e morrer parado é o teu lugar, nada tem sentido, sofrer é o tom. Olhe para a vida, pois Deus é amar. Nada temer, me dá tua mão, não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. Caiu o inverno, te surpreendeu, e a solitude te isola na dor. Olhe para o alto, liberta teu ser, não temas a vida, pois Deus é amor. Nada temer, me dá tua mão, não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão.
Se a natureza reforça a raiz, todo crescimento tem o seu pesar. Não temas fazer teu lugar mais feliz. Olhe para a frente e retoma o andar. Nada temer, me dá tua mão. Não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. Nada temer, me dá tua mão. Não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. O tema principal dessa música foi a observação empírica de que a humanidade, na contemporaneidade, tem sentido alguns temores, alguns medos inéditos na história, né? Se a gente pode pensar de uma forma como se manifestam esses temores. Eu penso que isso é um sintoma da perda da referência que nós temos hoje, principalmente em virtude do abandono de certos princípios espiritualistas. Quando nós pensamos que o espírito, a alma, dê o nome que você entender, consciência, é um ser distinto da matéria e que, portanto, pré-existe ao corpo e sobrevive ao corpo, o nosso modelo de existencialismo, ele ganha uma dimensão muito maior. O objetivo da música é tentar chamar a atenção para essa nossa realidade. Não temas a vida, pois Deus é amor, nada temer. Encerramos aqui o nosso programa. Agradeço a sua amável atenção e peço a Deus e a Jesus que o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu abraço carinhoso e conto com você no nosso próximo programa. Até lá! Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras, 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.